Febre em crianças. Comportamento dos pais em relação à febre e o seu mecanismo. Isso perpassa algumas dúvidas, tais como: o que é a febre? De que forma ela se apresenta? Qual a maneira correta de se cuidar? Qual o seu mecanismo? A febre, na verdade, é a elevação da temperatura corpórea acima da variação normal diária. É uma resposta fisiológica complexa à doença, caracterizada por uma elevação regulada da temperatura central do corpo e a ativação de sistemas imunológicos. Febre, a queixa mais comum na prática pediátrica. Apesar de ser considerada benigna e desejável para uma melhor resposta do hospedeiro contra uma possível infecção, os pais ou responsáveis pelas crianças ainda veem como uma doença em si e como um risco para complicações maiores, como convulsões ou dano cerebral. Reconhecendo a febre é saber a sua temperatura e os seus valores normais, no qual temos a temperatura axilar, que varia de 35,5 a 37 graus Celsius. Também temos a temperatura bucal, variando de 36 a 37,4 graus Celsius. E também temos a temperatura retal, que varia de 36 a 37,5 graus Celsius. Um hospedeiro que tem a febre consigo pode não saber qual a sua causa. Por isso, é preciso de uma diagnosticação de um profissional médico. Há diversos tipos de febre. Citamos a febre contínua, que por si pode ser observada em pacientes com infecção de trato urinário, febre tifoide, pneumonia lobar ou brucelose. Temos também a febre remitente. Pacientes que sofrem de endocardite infecciosa podem experimentar esse tipo de febre. Malária. O paciente experimenta febre durante um certo período de tempo. Além disso, seu corpo, a sua temperatura normal. Esse tipo de febre é visto a malária, a febre negra, a septicemia. Temos também a febre recorrente. Quando a febre volta depois de um certo período de tempo, é chamada de febre recorrente. E temos Pell-Ebstein febre. Esta é a febre observada nos doentes com linfoma Hodgkin, um cancro nos glóbulos brancos do sangue. Pacientes que sofrem de febre alta por uma semana e a febre baixa para a próxima semana. Mecanismo da febre. Os linfócitos e os monócitos, quando se tem um estímulo agente desencadeador da inflamação, que nem sempre é um agente infeccioso, eles começam a produzir grandes quantidades de citocina pró-inflamatórias, dentre elas a interleucina 1 no sangue. A interleucina 1 começa a ser produzida em quantidades aumentadas e, como ela está no sangue, irá ser distribuída. Assim, ela irá para o hipotálamo, porque ela é pequena o suficiente e penetra o cérebro pelo núcleo cerebral presente no hipotálamo. A interleucina 1 é uma substância que irá atuar em neurônios que produzem prostaglandinas e que atuam no controle da temperatura corporal. Neurônios antitermogênicos inibem a produção do calor. No processo inflamatório, a interleucina 1 vai agir em receptores específicos nesses neurônios e vão estimular a síntese do COX-2. Esta, por sua vez, irá estimular a síntese da prostaglandina PGE2,
que é uma substância pirógena, substância produtora de febre. Então, ela vai estimular o aumento da temperatura. No caso de cuidados, é preciso estar por dentro de diversas situações. A temperatura do corpo, quando ultrapassada os 37,5, já pode ser considerada febre. Apenas acima de 38,5, que considera-se febre alta. Outro fator é que os pais ou o responsável da criança devem observar o estado geral da criança, não somente a temperatura. Ademais, a necessidade de levar a um pediatra vai depender de seu estado geral. Quando um hospedeiro da febre utiliza roupas, agasalhos, cobertores além da conta, ela não está acabando com a febre, e sim impedindo com que o corpo tenha troca de calor com o meio ambiente, assim dificultando a redução da febre. Também, quando banha-se, o ideal é estar na temperatura ambiente e não gelado. Deve ser aplicado sempre após a medicação antitérmica receitada pelo médico. Dessa forma, uma criança feliz e saudável é a mesma que recebe cuidados.